Tô chegando! Peraí! Esse patinete aqui não tá legal. Hoje é certeza. É, vai chegar atrasado mesmo, mas eu não vou. Esse que mandou vir com esse patinete. Ô, Leblon, Ô, Cláudio, tá bom? que patinete é esse aí, meu? É, cara, eu tenho que ir de patinete lá, assistir o programa lá junto com Mas a como turma lá, assim? cara, vai Você estrear veio hoje. de patinete? Eu tô Exatamente. atrasado, você vai chegar Vou atrasado, chegar hein? atrasado. Ô, caramba, você nem vai me dar uma carona. Pera aí, Cláudio. Gente, vai começar, eu tô ansiosa. Mas cadê o Juan? E o Leblon? Deve estar vindo de patinete. Ô, gente, muito amigo você, viu? Você me deu a carona, viu? Você também, viu? Dá aqui um pouco dessa pipoca. Aqui, ó. Gente, calma, vai começar. Cultura e design. O Leblon foi visitar uma fábrica lá em Monte Sião, nas Minas Gerais, onde são produzidas algumas das xícaras mais conhecidas do Brasil. Que delícia, nosso bom e velho cafezinho. Você sabia que o café também tem design? O design está em tudo, inclusive no café. E essa xícara? Sabe qual a inspiração que a pessoa teve a hora que construiu essa xícara, a hora que desenvolveu a cor, por que ela usou o azul? Isso é interessante, a gente vai te contar aqui. E aí, galera? Eu prometi pra vocês e promessa é dívida. Estou aqui em Minas Gerais, na fábrica Monte Sião. A fábrica daquela xícarazinha com detalhe azul, lembra? Vou contar tudo pra vocês. E quer saber? Vamos lá! Fui até Monte Sião, encontrei o Gustavo e ele vai nos mostrar como funciona o processo de produção dessa minha xícara aqui, ó, do início até o fim. Bom, para produzir a porcelana, são utilizados 4 minérios: a argila, o caulim, o quartzo e o feldspato. Aí a gente mistura esses minérios, né, igual uma receita de bolo, né, mistura dentro do tamborão, cada um na sua proporção da massa. Eles ficam misturando até ficar liquefeito, totalmente homogêneo a massa, a mistura da massa. Homogêneo e liquefeita. Liquefeita e homogênea? Explica isso aí, cara. Eu não sei o que é isso aí que você tá falando, não. Liquefeita e homogênea. Entendi nada. Então, a massa ela vai ficar líquida. Liquefeito, líquida. Entendeu? E homogênea porque vai misturar tudo bem E misturado. ficar igualzinha? Isso, vai ficar bem misturada. Agora aprendi, valeu. É, então. E depois que ela fica pronta, a gente coloca nos moldes de gesso, que é o que vai dar o formato da peça, né, o molde da peça. A gente preenche o molde de gesso com a massa, ele vai absorver a água da massa. Com isso, a massa ela vai grudando na borda do gesso até ficar na espessura ideal. E para queimar a peça, a gente utiliza o forno a lenha, né, um forno grande, ele comporta até 15 mil peças dentro dele, né, em tamanhos variados. Ele é um forno a lenha. A gente utiliza a lenha de reflorestamento, né, uma plantação de eucalipto própria que a gente tem, que mantém para utilizar na queima do forno. Fica queimando por aproximadamente 40 horas até atingir a temperatura de 1.300 graus Celsius e ocorrer o processo de vitrificação da peça e ela finalmente vira porcelana, dá o produto que a gente tem no final da produção. Muito maneira essa fabricação aí, hein? Todas as peças que a gente produz, a primeira peça ela é desenvolvida aqui dentro, numa área de design e criação que a gente tem aqui na empresa. Ela é lapidada à mão, primeiramente, né, antes da gente produzir esse molde que a gente vai colocar em linha de produção. Bom, aqui é onde vai acontecer todo o processo de criação e design da peça. Então toda a peça que a gente vai colocar em linha de produção, todas as peças foram desenvolvidas aqui nesse ambiente, né, lapidadas à mão, a primeira peça, para depois ser colocada em linha de produção. Isso aqui gira? Gira. Aí vai modelando? Sim, você vai modelando. Ah, legal. Você usa essas ferramentas aqui, ó. Foram feitas aqui na fábrica também. Ah, que nem o filme Ghost, né? É, parecido. Aí, Cris, virei design, hein? Presta atenção. Olha o meu design.
girando aqui tá parecendo o Sebastian, cara. Não para um minuto. Olha aí. Hello, que isso, Jesus? Café é praticamente uma instituição nacional, assim como o chá da tarde para os ingleses. Hoje a gente vai falar sobre como a apresentação do cafezinho nosso de todo dia muda completamente essa experiência. E quando o café tem uma outra forma? Esse aqui é o clássico affogato, servido com uma calda morna de chocolate. Sorvete de café com chocolate, affogato, maravilhoso! Eu não consigo pensar em nada mais delicioso do que essa combinação de sorvete de café com calda de chocolate. Leblon, você tá vendo como a xícara é produzida e eu tô aqui experimentando os cafés muito especiais. Acho que eu me dei melhor que você, hein? Quer saber? E eu ainda personalizei a minha própria xícara. Não tá pronta não, tá lá no forno. Aí você vai ver que legal. Ó, tem a minha assinatura. E vou tirar o emprego da turma aí, hein? Aí, ó. Agora é só colocar no forno, Gustavo. Minha tá prontinha. Assinada, hein? Gostou, Cris? Da minha xícara? É design ou não é? Maravilhosos, deslumbrantes, circunfláutico para téticas. Agora sim, aqui com a minha xícara, curtindo um bom café, com tanta história envolvida. Portas Abertas de hoje traz a gente para o lugar que já foi a esquina musical de São Paulo. Pois é, Nil, já pensou os ícones da era do rádio dando uma palhinha aqui dessa sacada que fica só a 500 metros da Catedral da Sé? Pois é, Cris, e a agitação cultural segue firme e forte aqui na Casa de Francisca até hoje. Vamos ver o que essa casa tem de tão especial? Tão bom quando um lugar, além de interessante, tem história para contar. Esse prédio, que hoje abriga uma das casas de música e gastronomia mais bacanas da cidade, foi fundado em 1910 e batizado Palacete Teresa. Pois é, e esse é um dos raros palacetes que já nasceu com DNA comercial. E ele fica exatamente onde existiu o primeiro chafariz público da cidade de São Paulo, o Chafariz da Misericórdia. E como história pouco é bobagem, esse prédio, logo depois da fundação, abrigou a casa de instrumentos musicais mais aclamada de São Paulo, a Casa Bevilacqua. E depois, no auge da era do rádio, nos anos 40 e 50, foi sede da Rádio Record. Pois é, e vamos voltar agora para o Aqui e Agora e dar uma volta pelos arredores. Para quem curte arquitetura e decoração, esse lugar é incrível. Vamos lá? Claro, vamos lá. Maravilhoso! Sabe que toda vez que eu venho aqui, eu fico obcecada com algum detalhe, cada dia um. Mas, como a primeira impressão é que fica, como não amar esse teto, né, amigo? Então, Cris, esse teto de madeira, ele foi desenhado pelo idealizador aqui da Casa de Francisca, o diretor de arte Rubens Amato.
O palco vem no embalo desse projeto. Ele é de madeira e tem esse formato circular que também tem a ver com a proposta de deixar a acústica da casa mais bacana. Bem brasileiro. Cris, dá uma olhada nessa arquibancada. Ela é dos espaços mais disputados por aqui nos dias de show. E você sabe que sempre tudo em muito clima de festa. Eu devo imaginar como é. Eu ando com uma saudade de festa, Cris. Ai, nem fala. Aliás, aqui o clima também é bem teatral, né? Essas luzinhas aqui à noite dão um clima ainda mais mágico ao ambiente. Aliás, quando a gente fala em decoração, né, inspiração na decoração, a história tem muito mais a ver com você trazer o clima daquele lugar para sua casa e traduzir a sua maneira com repetir uma ideia decorativa, você não acha? Exatamente. Combinação do yin e yang. Isso é design. Cris, tem um recurso aqui que eu gosto bastante. Para a gente poder valorizar ainda mais um tom intenso na parede, sempre a gente coloca no rodapé, nas molduras, recortes e sancas, branco. Outra coisa que eu adorei foram aqueles quadros acima da linha da janela. Exato, Cris, esse é um recurso quando você tem um pé direito alto, para você ter uma produção otimizada em toda a área, mesmo fora do alcance do olho. Dá uma sensação de preenchimento, né? Outra coisa que eu amei foi esse sofá combinado com as cadeiras. Uma ótima ideia para copa em casa, se você tem espaço. Além do que, as cadeiras diferentes também, Cris, isso é muito usual cada vez mais, tanto no jantar quanto na copa, e eu gosto bastante da ideia. Nil, sabia que as cores e os humores aqui da Casa de Francisca tem muito a ver com as experiências emocionais e sensoriais dos donos, principalmente em viagens. Aqui tem um perfume das cidades marroquinas, de Havana, de Buenos Aires, de Barcelona. Você sabe que exatamente essa experiência é muito interessante a gente trazer para dentro de casa. Objetos, coisas de lugares onde a gente foi, conheceu e viveu uma história feliz. Nil, e tem ainda aqueles detalhes que fazem toda a diferença. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma luminária diferente em cada ponto aqui da casa. Muita coisa aqui tem um ar vintage, até na hora que eles servem a comida. Os copos, as taças, tudo remete a outros tempos. É isso mesmo, Cris. A gente ainda ganha de brinde um passeio pela memória cultural da cidade. Esse prédio é tombado, você sabia? Não. Pois é. E ele foi restaurado pela mesma equipe que cuidou do restauro da Catedral da Sé. Olha só. Opa, meu amigo, com licença. Tombamento, algum dos dois sabe o que é? Por definição, tombamento histórico significa um ato administrativo realizado pelo poder público. Em outras palavras, o tombamento protege bens que tenham algum valor histórico, cultural, ambiental, arquitetônico e, consequentemente, que tenham algum valor do design da época em que eles foram criados. Isso impede que eles sejam demolidos ou totalmente descaracterizados. Nil, e tem ainda essa coisa de se reapaixonar pela cidade. Toda vez que eu venho aqui para o centro, eu fico meio nostálgica, com essa sensação de, ai, como seria no passado, né? Tanto glamour, tanta história. E também fico pensando como seria bacana se outros espaços da cidade fossem valorizados como esse aqui. Exatamente. É sempre bom a gente pesquisar, porque falando em cultura e design, o centro de São Paulo só surpreende. Casa de Teresa Blanco. Pelo amor de Deus, você não tem noção. Teresa, me conta como as artes entram no teu DNA. Esse orgulho próprio da maioria dos mexicanos me levou a um dia pensar o que eu posso fazer para mostrar meu México, a arte, desde outro ponto de vista. De repente, um dia acordei e falei, uma poltrona? Mas por que uma poltrona? Porque eu considero a poltrona uma peça importante de um espaço, não importa qual, e meu maior desafio foi fazer uma poltrona com a mesma estrutura, cada uma vestida de diferente jeito. É como se a poltrona tivesse um guarda-roupa. Pode ser, segundo o humor dela. Exato. Segundo o humor dela, é a poltrona que temos. É. Eu vestiria minha poltrona toda de oncinha. Ai, minha poltrona ia ser assim,
pelúcia, bem quentinha e macia, vintage, pé palito, né? Lógico. Como falei, cada uma é única. E cada uma tem um nome. O nome que cada uma tem é porque tem algum detalhe ou me lembra algum momento da minha vida. Então, a poltrona, a coqueta. O que quer dizer coqueta? Uma mulher graciosa, que chama atenção, sapeca, brincalhona. Alto astral, adorei. E realmente, você olha para a poltrona e fala, é uma coqueta mesmo. Claro. Tem uma que é sóbria, se chama como água para chocolate. Por quê? Porque é uma expressão mexicana de quando ficou no ponto certo. Quando terminei a poltrona, pelos tons chocolates, eu falei, como água para chocolate. Teresa, muito obrigado, maravilhoso, bárbaro! Vinícius Rocco, eu tenho um desafio para você. Vamos ver se você consegue fazer um prato. O verdadeiro guacamole. A gente come com os olhos. No Sabor do Design, a gente vai te mostrar a diferença entre um prato comum e outro lindo de morrer. E o prato de hoje no Sabor do Design é um clássico mexicano, que é a guacamole. Certo, Que Cidão? delícia, foi Juan e a Teresa que pediram pra gente. Então eu fiz o quê? Eu fiz um basicão tradicional do jeito que a gente sabe, coloca no bolzinho e põe do lado os nachos. Aí aparece ele com uma guacamole que é toda lisa, toda linda, com os negócios. Agora, por favor, ensine a gente a fazer, meros mortais. Você já põe eu no coloquei negócio. aqui os nachos, né? O nacho é feito de milho, uma tortilha de milho. E aí coloquei ela com um pouco de altura aqui, separei em 3 montes. Aí usei uma colher mais modernosa, uma colher preta. Até que nisso combina ele... aqui com essa ardosa, com essa pedra aqui, que é show de bola. E aí é o mesmo prato. O que eu fiz? Só passei a guacamole numa peneira, passei ela 3 vezes numa peneira e ela ficou bem lisinha, numa textura de mousse, né? E aí eu servi o pico de gallo. Pico de gallo é o vinagrete mexicano. Por que tá separado? É pra você ter uma experiência diferente, um Olha, design diferente. Isso é tudo. Então isso é você legal. pega a mistura aqui, pega a tortilha, coloca a guacamole junto com o pico de gallo e pá, mande a que te fa bene. Adorei, gente. Eu vou chamar vocês pra fazer isso em casa. Uma inspiração e 3 versões vem com tudo, com dicas que você com certeza vai querer fazer em casa. Karina, você sabe que um canto de leitura é dos espaços mais pessoais que a gente tem em casa, na minha opinião. Eu adoro. É o lugar onde eu posso me conectar e ficar sozinha. Olha, a gente tá aqui nesse espaço. Tá ok, mas falta um charme, um borogodó. E hoje a gente vai mostrar este espaço em 3 versões. Pula lá, hein, Karina? Quando você quer caprichar, você capricha, hein, minha amiga? Gostou da inspiração? Só tô pensando no tempo que eu vou levar pra desmanchar esse espaço e montar o meu. Ah, não, meu bem. Escuta primeiro qual é o tema. Diga lá. Aqui é um espaço que eu me conecto com o ser divino, com as inspirações. Então tem cristais, tem todos os santos aqui, tem para todo mundo. Tem Buda, tem Yansan, tem Ganesha, tem Lakshmi. Por quê? Tem lhama. Tem lhama, minhas lhamas. O que eu acho, Newton, um espaço desse, que a gente está aqui para relaxar, para meditar, para ler, eu acho que aqui é onde rola tudo isso. Karina, adorei essa Bergé. Bem anos 50, esse tecido, a sua cara, muito bacana. Mas você sabe a história da Bergère? Ela é muito mais antiga que os anos 50. Ela começou lá no Egito e foi um hit no século 17 pelos franceses. Eles adoravam usar Bergère. Era sinal de poder. Quanto mais trabalhada, mais poderoso. Eu já conheci com os franceses. Eu já podia apostar, de fato, que era uma história da França isso daí. Jamais do Egito. Mas não é, do Egito. Ô, Karina, adorei as plantas. Você capricha sempre e esse tapete está incrível. O que é isso? Um tear manual? Tear manual, um quilim. Olha, é um detalhe, um trabalho manual que já tem essa energia. Outra coisa que me traz muita energia são os cristais, que eu amo, porque para mim é muito importante essa conexão com o divino. Então eu gosto muito de colocar as plantas, óbvio, né, que você tá careca de saber. Inclusive, meu bem, que você fala tanto, olha o bolivianinho. Olha só, gente. Olha só, uma chola. Cholas são as índias bolivianas, mulheres lindas e poderosas. Essa é a minha versão, que é toda astral, conectada com o divino. Agora eu quero ver a sua. Ah, não, gente, vamos descer. A gente tá na Terra, vamos embora. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver.
Nossa, que lindo! Adorei. Até que enfim, Karina, um elogio. Até elogio parece. vindo da Karina, gente, ó, alguma coisa certa eu devo ter feito. Elogio o tempo todo. Como a gente falou, que esse espaço ele é muito particular, eu pensei numa pegada afetiva com lembranças que me emocionem. Então, viagens, presentes, coisas bacanas que a gente ganha, que a gente olha e se emociona, elas têm que estar nesse espaço. Aí aqui o que eu fiz? Coloquei um tapete mais fechado, já que é uma área intimista, então eu tenho um tapete fechado, peças que eu trouxe de viagem, de Olha que Nordeste, de artesãos bacanas. E uma sacada, não sei se você percebeu, a maneira de colocar os quadros na parede. O que eu fiz? Eu fiz um zigue-zague de quadros no fundo dessa estante para compor com os livros. E eles estão aqui contando parte da minha história, junto com esses quadros na composição. Agora, vamos chegar num acordo e fazer o nosso? Tentar. Quando a gente chega num consenso, é muito fácil, né, Karina? Olha só, a gente conseguiu misturar 3 tipos de poltronas diferentes. Uma foi antiga, com tecido, outra foi com tecido mais contemporânea, e essa que tem uma cara mais jardim, mais área externa. Mais área externa. E uma coisa interessante é o seguinte, nós mantivemos nas 3 versões a mesma estante e o mesmo móvel bar. É menos custo, Newton. A gente Exato. manteve as peças maiores e as menores a gente trocou. Então, pessoal, hoje vocês viram uma inspiração em 3 versões para o canto de leitura. Agora, é só vocês escolherem, colocarem em prática na sua casa. É lógico que, né? O momento do design traz o designer brasileiro mais premiado no mundo, Jader Almeida. Explica pra gente o que é design para você. A arquitetura é o nosso invólucro, o design é aquilo que manuseamos, os objetos cotidianos, seja um talher, uma mesa. E as artes, quando olhamos para o campo da arte especificamente, é a desconstrução disso tudo. Então, olhar isso de maneira geral e conseguir absorver todas essas questões, isso traz a inspiração. Isso está na música, culinária, cinema, teatro, literatura. Fala aí, o que é design para vocês? Beleza! Simetria. Bom design fala com todas as línguas. O final do design é para seres humanos. Não para entendedores de design, arte ou arquitetura, mas para pessoas que são, enfim, que de alguma maneira conseguem identificar e se conectar com aquele produto. Isso talvez seja talvez não, é uma das maiores características do bom design, é se comunicar com todas as pessoas de maneira precisa e objetiva. Assim eu configuro um bom design, que é atemporal, é longevo, cria conexão com as pessoas e passa por gerações. Viaja pelo tempo e permanece elegante. Uau! Que aula de design, hein? Gostei. Fala aí, qual o item que viajou pelo tempo e continua elegante? Nós. Jader, você sempre quis ser arquiteto ou é algo que apareceu? Para mim sempre foi muito claro e uma recorrência dizer eu queria ser um estilista, um engenheiro, um arquiteto, um pintor, mas enquanto criança eu não tinha a noção o que exatamente cada um desses fazia, e sim que era aquela percepção, aquela inclinação por tudo que tivesse ligado ao desenho, a função dos traços ou coisa assim. Então essa inclinação me levou aos 14 anos para a Escola Técnica do Senai, fiz inúmeros cursos nas diversas áreas e aos 15 anos eu comecei então a trabalhar numa fábrica, uma média empresa de fabricação de móveis, mas não apenas aquela coisa tradicional que muitas pessoas quando se falam de fabricação de móveis é muito comum vir aquela coisa da marcenaria, uma oficina, etc. Para mim isso nunca passou na minha carreira, uma marcenaria, uma pequena oficina, sempre foi na escala industrial, muitas pessoas, onde a cadeia de suprimentos, toda a demanda, a programação industrial, a tecnologia presente. Então isso tudo foi construindo essa minha
esse meu background dentro da cadeia produtiva. E claro, na hora de decidir a formação superior, foi natural a arquitetura. Então aí veio a faculdade, a formação sempre paralela ao trabalho, talvez seja um pouco diferente da maioria que segue primeiro uma formação, depois um estágio, depois um trabalho, assim sucessivamente. Para mim foi o contrário, primeiro o trabalho, depois formação e assim sucessivamente. Isso para mim foi muito rico pelo fato da encontro de pessoas. Desde muito cedo já tive a oportunidade de viajar para feiras internacionais, conhecer pessoas, conhecer o mundo, conhecer tudo aquilo que envolvia as artes, a arquitetura, o design como um todo. Então toda essa formação, tudo isso vem desde essa primeira pergunta. O que tu queria ser quando crescesse? Então isso tudo conta essa história, chega até hoje, depois de 16 anos enquanto Jader Almeida, designer e arquitetura, mas obviamente eu estou há 22 anos já dentro desse mundo do design, da indústria, da arquitetura, da vida como um todo. Tudo que fazemos com o coração é maravilhoso. Tá gravando? Bateu a timidez agora. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Eu vou assistir, eu já virei fã do programa, eu vou assistir o primeiro episódio. Socorro. Água, Socorro, café, água, macarrões e salada, tudo, gente.